Capítulo 37. Sabe, são um personagem muitíssimo conhecido. Gênesis 37. Aleluia. Vamos ler. A partir do primeiro versículo diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Amém. Podemos assentar. Essa é uma história muito conhecida. E creio que Deus vai falar conosco. Bem, amém. Nós sabemos que houve um homem chamado Abraão que recebeu uma promessa. E essa promessa passou ao seu filho Isaque e depois ao seu filho Jacó. E esse seu filho Jacó teve muitos filhos, 12 filhos, dos quais nascem as chamadas 12 tribos de Israel. Cada um é de um filho de Jacó, de Israel. Lembrando que Jacó teve o seu nome trocado para Israel. Por isso chama filhos de Israel. Porque Israel não é só um país que a gente conhece hoje, mas Israel não é só um lugar, né? Eu vou viajar até Israel. Antes de tudo, Israel era um homem. Porque Jacó teve seu nome trocado para Israel. E Jacó teve muitos filhos. Agora nós lemos que desses muitos filhos que ele teve um que ele teve na sua velhice. Então pensa que José, como está escrito aqui, tem 17 anos. E seus irmãos são muito mais velhos que ele. Porque não são filhos da velhice de Jacó. Amém? Isso é muito importante. Diz a palavra de Deus que Jacó amava mais a José do que a todos os outros, fez uma túnica de cores, e aí eles não conseguiam falar pacificamente com José. Mas olha que interessante, né? Eles não eram crianças, eles não eram adolescentes, eles não eram jovens, não eram adultos de 20 anos, mas eram homens casados, homens com filhos. E mesmo assim, tinham ciúme de José. Isso é uma coisa muito importante. Nós temos que entender que quando nós crescemos, nós precisamos ter um negócio chamado maturidade. Uma pessoa de 40 anos não pode ter ciúme de uma pessoa de 17, né? Não faz sentido isso. Pelo contrário, essa pessoa de 40 anos deveria tratar o de 17 casos como se fosse seu próprio filho. Alguém que precisava de proteção.
de cuidados. Mas os irmãos de José não são bonzinhos. Não fazem bem. Estão querendo fazer mal. Não conseguem conversar pacificamente com José. E nós temos que aprender a não ter ciúmes. William, mas isso é difícil. Em alguns casos é mesmo. E mesmo assim nós temos que aprender a entender a situação, ter maturidade para lidar com os problemas. Saber a hora de calar e a hora de falar. E o pior de tudo, se o pai amava o filho mais do que os outros, qual era a culpa do filho nisso? Que culpa José tinha? Nenhuma culpa. Ele recebeu um presente. Vocês tinham que estar bravos, ele não tinha que estar bravo com José, mas com o pai deles. Qual é a culpa de José? E aí agora, José vai receber um sonho, né? Todo mundo conhece o sonho. Ele chama de sonho, mas nós sabemos que é uma visão de Deus, que é uma profecia, algo que ia se cumprir no futuro. Amém? Amém. Não é qualquer sonho, é um sonho profético. É um sonho onde Deus está revelando para José o seu futuro. E aí José, o que ele vai fazer? Vai contar para todo mundo. Vai contar para quem não gosta dele. Ele chega dizendo: ouvi e peço-vos, ao versículo 6. Estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras reinar e ter domínio sobre nós? Por isso, tanto mais aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E disse mais: ainda sonhou outro sonho e contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Contando a seu pai e aos seus irmãos, o repreendeu seu pai, dizendo: que sonho é esse que sonhaste? Porventura eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Agora no versículo 11 que diz assim: seus irmãos, pois, o invejavam. Mas seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Por quê? Por que o pai dele guardou esse negócio no coração? Os irmãos sabem? Não sabem. Olha que interessante. José é o mais novo ou o mais velho? O mais novo. Por enquanto, né? Benjamim não nasceu ainda. É o mais novo. José é o mais novo e está tendo um sonho que ele vai ter domínio sobre todos. Teve alguém que teve uma profecia semelhante. Vocês lembram quem? O próprio Jacó. Como é que era o nome da mãe do Jacó? Rebeca. Estava grávida e não sabia o que acontecia. Tinha uns negócios, uns reverter na barriga dela. E eles foram orar, foram ter com Deus. E Deus revelou: há 2 nações no seu ventre. E ainda falou o que aconteceria no futuro. E a maior
servirá a menor. Jacó é o menor, que se tornou primogênito. Os irmãos entendem isso? Aquilo que José vai passar, Jacó já está passando. O patriarca é Jacó. Não era para ser Jacó pela lei natural, pela lei da primogenitura que eles tiveram lá. Quem que era para ser o patriarca da família? Esaú. Mas Deus havia revelado que não seria Esaú. Deus sabia as coisas de antemão. É porque Deus escolheu desse jeito e pronto, acabou? Não. Quem escolheu seu destino foi o próprio Esaú, que vendeu sua primogenitura. Não é Deus que determinou e falou o seguinte: olha, Esaú, sai para lá. Não. Na palavra de Deus diz: aborrecer Esaú é pensando justamente nesse momento em que Esaú vendeu a sua primogenitura. Que doido. Agora nós temos de novo essa situação. Deus revelando o futuro, e o menor da casa vai se tornar o líder, o patriarca, aquele do qual as pessoas vão depender. E isso é muito sério, irmãos. O que Deus tem falado em meu coração é sobre, e aí nós vamos trazer na Bíblia isso, é sobre o quanto José precisou ser confiável para que a promessa de Deus se cumprisse. É interessante que Deus está falando para ele: olha, o seu futuro vai ser desse jeito. E neste momento, para que ele fosse, aleluia, e recebesse essa promessa, o quanto ele precisou ser confiável. Olha que interessante. O pai dele, a todo momento, quando precisava de uma ajuda, chamava ele. Passou a chamar ele. Olha, eu quero saber onde os teus irmãos estão. José, vai lá ver para mim onde eles estão. Isso acontecia. E José contava o que os irmãos dele faziam. Ele contava: eles estão lá fazendo tal coisa. Os irmãos dele não eram os caras muito gente boa. Então fazia feiura. E aí José ia lá e contava essa feiura. Os irmãos deles ficavam chateados com isso. E aí é outro problema também, né? Ao invés de você ter humildade e falar assim: nossa, eu fiz errado, não, você briga com a pessoa que contou o que você fez de errado, né? Isso é o quê? Falta de maturidade. Quem não admite o seu erro não tem maturidade. Só que nessa situação agora, José vai atrás dos seus irmãos, e os seus irmãos estão fazendo outras coisas muito longe. José corre atrás dele, vai atrás deles, anda pra caramba. E quando ele encontra com eles, né, eles ainda não veem José vindo e fala: eis aí o sonhador mor, né? Olha o cara que fica sonhando, esse é o sonhador, né? Você não é o cara que manda em todo mundo, né? E aí eles combinaram de matar José. Pegaram, colocaram ele num buraco e pensaram assim: agora vamos matar ele. Até que alguém falou:
Não, vamos pegar, vamos fazer diferente, não vamos matar ele não. Tá vendo essa caravana aqui? Tinha uma caravana passando de ismaelitas. Ismaelita, né? O que é ismaelita? Hã? Vocês sabem o que é ismaelita? É filho de Ismael. Quem que é Ismael? Meio irmão de Isaac. Meio irmão de Isaac. Ou seja, os ismaelitas são descendentes, aleluia, do avô de José. E venderam José. José era confiável, o pai dele podia contar com ele. Mas José foi vendido. José não recebeu coisas boas quando ele foi confiado. Ele recebeu uma coisa ruim. E aí a gente mostra se a gente é crente ou não. Quando você está recebendo coisas boas, é fácil você ir bem. Mas quando você não está recebendo coisas boas, aí é que nós vamos ver se você vai ser crente ou não. Eu lembro que o pastor aqui falava justamente isso. As pessoas gritavam, né? Não, eu sou uma pessoa muito boa. Só não mexe, não pisa no meu carro. Ué, qualquer um é muito bom se não pisar no carro. Mas é quando pisam no carro que a gente descobre que pessoa que é. Como é que você é quando pisam no teu carro? José foi vendido. Contaram uma mentira dizendo que ele tinha morrido, que uma besta fera tinha pego ele. Jacó ficou muito triste, quase morreu junto. Mas ele foi vendido. E os ismaelitas chegaram no Egito e venderam ele para Potifar. Olha que interessante. Um capitão da guarda dos egípcios comprou ele e ele começou a trabalhar lá. Ele trabalhando, fazendo o trabalho dele, mostrou-se ser, fala comigo, confiável. Mais do que só inteligente, mais do que produtivo, você não põe na tua empresa quem não é confiável. Você não põe dentro da tua casa quem não é confiável. José não dava só lucro para o seu senhor Potifar. Ele também dava segurança, paz. A ponto de Potifar dizer: olha, eu não quero saber de nada, só me dá a comida aqui para mim comer. Pode administrar tudo. Porque José é alguém que trabalha bem e é confiável. Você é confiável? As pessoas podem confiar que você vai trabalhar bem. Tem gente que, quando passa por dificuldades, deixa de ser confiável. E aqui nós estamos falando de um menino que está num lugar estranho, língua estranha, estava contra a sua vontade. Ele foi vendido como escravo. Não era uma brincadeira. E aí ele, como escravo, em vez de dar um golpe no seu patrão, o que ele faz? Faz o patrão enriquecer. A ponto do patrão confiar nele 100%. A única coisa que José não podia fazer era tocar na mulher do Potifar. Você já viu isso em algum lugar? Você pode fazer tudo, você só não pode fazer uma coisa. Você já viu isso em algum lugar? Já viram? Ei, Jesus. Olha,
vocês podem comer de todo o jardim, mas só não pode comer de uma árvore. Uma. Você é confiável? Meu Deus. Adão e Eva não foram confiáveis. Deus não pode deixar ele sozinho com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas agora nós vemos José. José está sozinho com a mulher do Potifar. A mulher do Potifar falando, vem cá que eu quero ser. E ele faz o quê? Como que eu cometeria esse grande pecado contra Deus e contra o meu Senhor? Imagina, irmão, se todo mundo é confiável que nem José. Está ali o Satanás falando, mas ninguém vai saber. Ninguém está vendo. Você acha mesmo que é a primeira vez que ela trai o marido dela? Isso é normal aqui. Não, é normal, pode fazer, não dá nada. Mas José é confiável. A mulher agarra José pela roupa. José, você fica com a roupa que eu vou embora. Ela grita e ele vai agora preso injustamente. Imagina você que era o filho confiável do seu pai, foi vendido como escravo. Depois de ser vendido como escravo, você passou a ser o servo confiável na casa de Potifar. E aí agora você é preso injustamente. Dá vontade de reclamar ou não dá? Dá vontade de falar assim, quer saber de uma coisa? Isso aqui não está dando certo para mim não. Isso aqui não está funcionando para mim não. Isso é triste, irmãos. Porque infelizmente nós temos irmãos dentro das nossas igrejas que quando estão passando por uma injustiça, por uma dificuldade, não tem maturidade para continuar confiável. Prefere prestar atenção nos erros que as outras pessoas cometeram. Mas agora ele está preso injustamente. E lá na cadeia, preso injustamente, o que José continua sendo? Confiável. Ele está preso, mas ele é uma bênção para o carcereiro. Ele está preso, mas ele ajuda o carcereiro. Ele está preso, mas o carcereiro confia nele a ponto de deixar a chave na mão dele. Olha que coisa, irmãos. José não poderia pegar essa chave e sumir dali? Fazer um combinado com os outros presos, só vou liberar vocês tudo, nós matamos o carcereiro e vai todo mundo embora. Podia ou não podia? Eu nem devia estar preso aqui mesmo porque eu não fiz nada. E ele realmente não fez nada. Mas o que José é? Confiável. A gente tem que entender o valor de ser confiável. O valor das pessoas poderem contar com você. As pessoas podem contar com você? Podem contar com a sua presença? Saiba que isso é de muito valor para Deus. Saiba que se você é uma pessoa confiável e que Deus pode contar com você, Ele se alegra muito. Como é que você acha que está o coração de Deus vendo a fidelidade e o caráter de José? Como é que os irmãos acham? Já viu algum pai orgulhoso? Olha meu
olha, ele faz isso, ele faz aquilo. Quando o filho passa na faculdade, ele vai ser médico, vai ser advogado. O orgulho de Deus é que os seus filhos sejam confiáveis, obedientes, não namoradores, que tenham maturidade, que saibam ser produtivos para quem está perto dele. Que nós possamos ser assim. Pode não parecer, mas esse é o jeito de José estar adorando a Deus. Os irmãos entendem isso? Enquanto José é confiável, ele está adorando a Deus. Enquanto José é confiável e obediente, essa é a forma de adoração que José tem. Não é através do sacrifício, não é através de cânticos e louvores, mas é através do seu caráter. O seu caráter pode mostrar se você é um adorador ou não. José está na prisão, e aí ele vai ter 2 companheiros lá, que vão ter 2 sonhos, todo mundo conhece: o padeiro e o copeiro. O padeiro sonha o sonho, o copeiro sonha o sonho, e José revela. José tinha obrigação de revelar alguma coisa? José não tinha obrigação de nada, mas ele faz isso porque o caráter dele é de ajudar as pessoas. Vocês sabiam disso? O caráter dele é de ajudar as pessoas. Então ele vai ajudar os 2. E aí ele avisa: olha, o padeiro daqui 3 dias vai morrer, mas o copeiro daqui 3 dias vai ser liberto e vai voltar a trabalhar para Faraó. E ainda disse para o copeiro: olha, copeiro, não esqueça de mim. E ele continuou na prisão. O padeiro morreu e o copeiro voltou. José continuou na prisão por mais quanto tempo? Por mais 2 anos. O copeiro esqueceu dele. E aí alguém já podia reclamar de novo, né, irmão Deus? Imagina só, a senhora foi tomada como escravo, presa injustamente, ajudou os outros, e quando ajudou os outros, esqueceu da senhora. Dá vontade de reclamar? Não dá. De brigar com alguém? Não dá. Olha, eu fiz tudo nesse lugar aqui. Falei com o copeiro que ele ia voltar, e ele foi. Falei para ele: não esquece de mim. E ele foi e fez o quê? Esqueceu de mim. Mas José não é do tipo que reclama. Ele é do tipo que trabalha. Ficou 2 anos. Até que Deus deu mais um sonho. Agora o sonho Deus deu para quem? Faraó. Faraó teve um sonho, mas ninguém conseguia interpretar o sonho. Aí o copeiro ouviu e lembrou: tem um cara que eu esqueci lá na prisão. Vou chamar ele. Aí chamaram José. Quando chamaram José, contaram a história de José para o Faraó. José, usado por Deus. É interessante que é Deus que está usando José. E José vai contar o que significa as 7 vacas magras que comem as 7 vacas gordas, e as 7 espigas ruins que comem as 7 espigas boas.
E quando José está interpretando o sonho do faraó, ele fala para o faraó: olha, faraó, o poder não está em mim, mas é em Deus. Não sou eu o poderoso, mas tem um outro que é poderoso e que me dá a graça. Ele é ou não é confiável? Foi o que Deus me deu. Seja confiável. Que as pessoas possam contar com você. Tenha maturidade. José vai revelar o sonho do faraó. E o faraó: o que nós vamos fazer? José dá uma estratégia para ele. Porque José é um bom administrador. Você vai ter que fazer uns celeiros, vai ter que fazer umas coisas assim. Porque esses 7 anos de fartura vão ser bons. Mas vai haver uns 7 anos de fome. Se o senhor não tiver guardado comida, o senhor vai perecer. Vai ter problema. Então o senhor tem que fazer isso. Levanta alguém aí para cuidar disso e trabalha nisso. E aí Faraó é um homem de visão. Então assim, tá, mas existe outra opção para eu escolher sem ser José, aquele que revela o sonho? Mas José é só o cara que revela sonho? É só o cara que sabe administrar? José também é o cara que é confiável. Pensa se José não fosse confiável. Ele administra bem, ele revela sonho, mas você acha que Faraó ia pôr ele do lado dele? Alguém acha isso? Imagina se alguém conta para o Faraó: mas ele roubou o Potifar, ficou com a mulher dele. Mas não, prisão, ele dava golpe em todo mundo. Não. O cara é confiável. Ele estava ali injustamente, mas ele continuou ali. É ou não é confiável? A gente tem que entender que a gente precisa ser confiável. Ele vira o governador do Egito, irmãos. E como governador ele trabalha, e o Egito enriquece de uma maneira extraordinária. O faraó enriquece de uma maneira que eles nunca viram. Por quê? Na região, o único lugar que tinha comida era o Egito. Os outros lugares tudo não tinha comida, porque a fome veio. E ninguém se preparou, senão o Egito. E o Egito se preparou porque lá tinha um homem confiável. O nome dele era José. E aí agora tem um povo, algumas pessoas que estão passando fome. Sabe quem que são essas pessoas? A família de José. Eles estão passando fome não é porque não tem dinheiro. Eles estão passando fome porque não tem colheita. E agora eles descobriram que no Egito está vendendo comida. Então, Jacó faz o quê? Junta seus filhos e fala: vão lá e compram comida. Leva as coisas boas que nós temos aqui para trocar por comida lá. E eles vão. No que eles vão, chegam, eles não reconhecem José. José está lá, vê eles não reconhecem. Por quê? José está mais velho. José está com roupas do Egito. José fala a língua dos egípcios. José é um egípcio agora. Eles não reconhecem José. Mas quando José aparece, eles têm que fazer o quê? Se prostrar. José está vendo a visão de Deus acontecer. Os irmãos não estão entendendo, não sabem. Agora fala comigo. Se no lugar de José é qualquer um dos outros irmãos dele, será que José ou esse outro irmão iria ser confiável o suficiente para entender
que ele é uma bênção de Deus na vida dos outros? Os irmãos queriam matar ele, não queriam? Será que, se é outro dos irmãos de José, não iria matar os seus irmãos nessa hora? José tinha o poder para falar para os egípcios assim: ó, esses caras aqui são bandidos, mata eles tudo. Os egípcios na hora matavam, sem pensar duas vezes. Mas aí José se revela aos seus irmãos, chora com eles, fala: olha, eu quero que vocês venham para cá, porque aqui vocês vão ser sustentados por mim. Eu vou sustentar vocês. Os irmãos entenderam até aí? José só tem condição de sustentar a sua família porque ele foi um homem confiável. Agora, por que ele é um homem confiável? O que fez ele ter essa confiança toda? Vamos ler para encerrar? Gênesis 50. Gênesis 50, a gente vai ler, vai encerrar. Diz assim, ó. O que acontece? Jacó, todos os familiares de José foram morar no Egito com ele. Mas agora Jacó morreu. E os irmãos de José estão com medo. Por que eles estão com medo? Eles pensam: agora que o nosso pai morreu, ele vai matar todos nós. Ele não matou a gente porque o nosso pai era vivo ainda, ele não queria dar esse desgosto para o nosso pai. Então eles têm uma outra estratégia. Olha a estratégia deles, ó, versículo 14. Gênesis 50, 14. Eu vou ler com os irmãos e a gente vai encerrar. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos que com eles subiram a sepultar seu pai depois de haver sepultado seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo... Olha que interessante. Eles estão inventando uma mentira, falando que o pai dele falou alguma coisa. Olha o versículo 17. Assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão dos seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou quando eles lhe falaram. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Agora olha a resposta de José. Essa resposta mostra por que ele é tão confiável, por que ele mostrou tanto caráter. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José, com toda a oportunidade de se vingar, ele não se vinga. Por que ele não se vinga? Porque ele entendeu que todo o processo que ele passou porque Deus tinha um plano na vida dele. E o plano na vida dele era o quê? Sustentar. Olha que interessante. Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus tornou o mal em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande.
Se Deus não me envia para o Egito, se Deus não me usa no Egito, quem estaria morrendo de fome agora era vocês. Mas eu tive e passei dificuldade. Não desisti porque eu sei a promessa que eu tive. Quem lembra do sonho dele? O sonho dele não era só uma coisa por posição, por poder mandar, mas era para quê? Para ser quem ia sustentar a sua família. Hoje você não sabe o seu futuro, mas sabe que através de ser uma pessoa de caráter confiável, Deus vai te usar para sustentar os outros. Ali, o sustento era comida, mas pode ser que Deus te use para sustentar na fé, para sustentar na vida espiritual, para sustentar no conselho. Assim como Paulo fez com Timóteo. Paulo é um sustentador de Timóteo. Que eu e você possamos ser confiáveis como José. Que nós não sejamos reclamões quando uma injustiça contra nós acontecer, mas que nós possamos entender, Deus tem um plano com essa injustiça. Isso aqui não fica desse jeito. Eu creio que Deus vai ainda me usar nessa injustiça para salvar alguém da morte, salvar alguém da fome, salvar algum povo da destruição. Se isso está acontecendo comigo, é porque Deus tem plano na minha vida. Passou por uma dificuldade, por uma injustiça, irmãos? Está glória a Deus, sabendo que Deus vai usar isso daí e vai fazer que nem galera. Aleluia. Que nem ele falou aqui. Deus transformou o mal em bem para salvar um grande povo. E eu creio que isso vai acontecer na minha e na tua vida. A injustiça vai vir? Vai. Pode ser até um pouco triste falar isso. A injustiça vai vir? Vai. Mas junto dela vai vir a oportunidade de Deus transformar o mal em bem através da manifestação do caráter dele na tua vida. Você sendo confiável, você sendo bom trabalhador, boa trabalhadora, e você sabendo que não é você que é o cara, mas você é instrumento de Deus. Ele é o cara. Aleluia. Fica essa palavra em nome de Jesus.